Olá, estamos aqui para mais um programa Falando de Direito, hoje com a presença do Dr. Rodrigo Alberto Correia da Silva. Rodrigo, muito obrigado pela sua participação aqui na TV. Obrigado pelo convite. Nós vamos conversar hoje com o Rodrigo a respeito da regulação das relações governamentais, especificamente sobre o lobby. Nós vamos conversar com ele nos blocos seguintes a respeito do conceito dessas relações governamentais, do lobby, qual que o status que ele recebe em relação ao direito. Vamos tratar da evolução dessas relações governamentais na história do Brasil. Vamos fazer um paralelo entre as relações governamentais e a corrupção, e assim como a democracia. E a gente vai tratar também a respeito dessa questão no mundo, de uma forma geral, tentar traçar aqui um paralelo com outros países. Rodrigo, fala para nós um pouco o que é esse conceito, como que a gente pode conceituar isso, o que é o lobby de uma forma geral? Bom, primeiro vamos explicar para o pessoal que está assistindo que lobby é uma palavra que no Brasil assumiu uma conotação diferente de outros países, né? Então, a origem dessa palavra, ela vem da Inglaterra, onde no parlamento britânico você tinha a sessão reservada para os que seriam os congressistas, né? Os congressistas aqui no Brasil, e entre a sessão reservada e a sessão aberta ao público você tinha um lobby. E era nesse lobby que as pessoas que queriam falar com esses parlamentares iam lá, pediam uma audiência, o parlamentar vinha até essa sala, atendia a pessoa e voltava. Então o chamado lobista era a pessoa que ia lá apresentar. Era uma antessala. Ele ia lá, apresentava o pleito, a justificativa do que ele achava e por que ele achava, e o parlamentar ouvia, voltava para dentro e comprava ou não aquela ideia e defendia lá na Câmara dos Lordes ou na Câmara dos Comuns. Essa é a origem, né? Então, lobby passou a ser essa ponte, esse ambiente de comunicação entre a iniciativa privada ou os interessados privados e os tomadores de decisão, naquela época ainda só os legisladores, né? Isso evoluiu muito na Inglaterra e nos Estados Unidos para uma relação bastante profissional, né? Então hoje na Inglaterra e nos Estados Unidos você tem empresas especializadas em fazer esse tipo de interlocução entre partes privadas, e aí a gente fala, não são só empresas, né? Pode ser uma ONG, pode ser um grupo de interessados, pode ser que nem a gente está tendo aqui no Brasil, lá o Movimento Passe Livre. São empresas especializadas em entender qual que é a ideia que aquele grupo quer defender, colocar evidências de que aquela ideia está congruente com o interesse público que o parlamentar ou o membro do Poder Executivo defende, eles estão lá para isso, e faz essa interlocução, né, de uma maneira profissional e qualificada. Interlocução que é interlocução, você vai lá, apresenta a ideia, o camarada pode concordar ou não concordar. Historicamente, quando que surgiu isso que você disse? A palavra lobby surge com o parlamento britânico, então ela tem mais ou menos 200 anos, essa atividade, né? A atividade mais profissionalizada, ela é mais própria dos Estados Unidos, normalmente são nos Estados Unidos, né? A evolução foram escritórios de advocacia, que, por entenderem das regras e de como as regras são criadas, né, então da legística, passaram a apoiar empresas nesse tipo de atividade. No Brasil, a gente tem uma democracia ainda jovem, né, porque, vamos dizer que desde o Império, o brasileiro não está acostumado a participar das decisões, né? A gente teve a Constituição de 88, foi uma Constituição libertária que garantiu uma série de direitos individuais, sociais e políticos, mas culturalmente o Brasil ainda vinha naquela história de que eu tenho os donos do poder e os amigos dos donos do poder, né? E essas são as pessoas que, teoricamente, tinham a porta aberta para entrar nas discussões de interesse do governo e do Estado brasileiro. Isso mudou com a Constituição de 88, com a democracia como ela as pessoas passam a ter a condição de demandar resultado dos seus governantes, né? O resultado, obviamente, ele vai ser demandado na hora do voto, né? Então, isso é uma coisa que, mesmo após 88, culturalmente as pessoas não se aperceberam disso e continuaram naquela mesma lógica anterior.
Hoje, o que a gente vê, até com as passeatas na rua, é que as pessoas estão se apropriando dos seus direitos políticos, né? Então, o que a gente viu? Que houve tomada de consciência, uma espécie de... A tomada, na verdade, tomada, né? a tomada de consciência de que onde o Estado é nosso, né? Nessa nova formatação, que, claro, eclodiu nas ruas, mas já vinha acontecendo, né? Os governantes passam a ter que entregar resultado, né? Para entregar resultado, eles muitas vezes vão precisar de informações e ideias que não estão dentro da máquina estatal. Então, essa interlocução com o setor privado, com quem está fora do Estado, passa a ser cada dia mais necessária e para os governantes que se aperceberam dessa mudança, bem-vinda. Né? Então, vamos dizer, é o caso do deputado que está lá e ele precisa apresentar bons projetos, ele precisa apresentar coisas boas, é o caso do prefeito, do governador, do presidente, que precisa também ter bons projetos e avançar, né? E o setor privado, ele tem muito a contribuir com isso, porque ele conhece o ambiente, tem informações, vamos dizer, tem uma rede mais aberta a novas ideias. Se ele consegue demonstrar isso para esses tomadores de decisão, e aí demonstrar com dados, de uma maneira, de um pensamento mais amplo de interesse público, de projeto nacional, se a ideia realmente for boa e for viável, a chance dela ser aceita é maior. Então, o trabalho, vamos dizer, de lobby ou relações governamentais de um lado, mostrar para o setor privado como pensa o setor público, ou seja, não adianta você pensar com a sua cabeça empresa, tem que pensar sentar na cadeira, né, de quem está do outro lado, ajudar a formar essas evidências e entender como funciona a máquina estatal, porque o Estado também tem um organograma, né? Se olhar o Executivo, tem um organograma. Então não adianta você falar de um assunto com uma pessoa que não tem competência funcional para decidir aquilo. Exatamente. Então, mapear isso, quem são essas pessoas com quem eu tenho que ter a interlocução e viabilizar essa interlocução de uma maneira institucional e transparente. Olha, a associação tal quer marcar uma reunião com o diretor tal da agência reguladora ou com alguém no ministério tal, marca a reunião, vai lá, apresenta material, com nome e sobrenome, de uma maneira ética, tal, abre a discussão na sociedade. Mas isso é um driver muito importante da democracia, que alguns setores da sociedade já fazem muito há muito tempo. Então, por exemplo, se você vivendo lá o dia a dia de Brasília, os sindicatos fazem muito lobby, entidades profissionais, a OAB, o Conselho de Medicina, o Conselho de Engenharia, fazem. Quem não fazia porque tinha de um lado uma timidez e um medo muito grande eram as empresas privadas, porque experiências do passado foram mal sucedidas por causa de gente mau caráter mesmo, que queria corrupção, por uma falta de entendimento do outro lado, de entender o que o governante busca, né? Então, uma coisa muito ruim é você ir ter uma interlocução dessa, falar, essa medida vai me dar prejuízo. Não é a preocupação de quem está sentado do outro lado se você vai ter ou não prejuízo. Ele quer saber o impacto disso na sociedade, na economia, tal. Então, essas experiências mal sucedidas e a própria distância que existe geográfica, cultural e psicológica entre São Paulo e Brasília faz com que esse setor da sociedade ficasse para trás, né? E reclamando. Então agora, até trazendo um pouco do conceito que existe em outros países, a gente tem trabalhado para criar essas pontes e melhorar essa interlocução. Como que hoje a gente trabalha, nós estamos numa democracia plena, um Estado de Direito. Como que se dava essa relação governamental em épocas passadas com constituições ditatoriais, com regime ditatorial? Havia essa relação, havia essa possibilidade ou era algo mais truncado? Como que você vê isso? Havia a possibilidade, mas quando você tem um totalitarismo, a cobrança de resultado do governante ela é menor, né? Porque o governo é totalitário, não tem eleições, não tem cobrança de resultado. O que faz com que interesses muitas vezes pessoais
de ganhos pessoais ou crenças pessoais acabem se sobrepondo a essa busca de resultado. Nesse tipo de ambiente, é muito difícil você ter uma discussão racional, né? Porque o sujeito não se sente de nenhuma forma cobrado a entregar nada, né? Porque o regime é ditatorial. Então, isso, não que todas as relações fossem assim, mas impulsiona relações mais promíscuas, relações mais pessoais, pessoas que não contestam, que acabam comprando as crenças vamos dizer, do ditador de plantão, porque não adianta falar uma coisa diferente. Então, acaba sendo uma relação de submissão. É uma relação governamental, porque é com o governo, né? Mas é uma relação submissa, que é um pouco da cultura que ainda existe no Brasil, essa submissão ao tomador de decisão. Nós somos uma democracia muito jovem, a gente está aprendendo ainda, né? Quando você disse aí no bloco anterior da questão de que essa relação governamental, ela nasceu, principalmente a expressão lobby, nasceu lá com o Congresso, com o Parlamento Britânico, isso, né? Há quantos anos de democracia isso? A nossa ainda é incipiente, né? E no Brasil, além da questão do próprio modelo de Estado, né, que agora é um modelo democrático, a gente ainda sofre com o gigantismo estatal. Né? Então, o Estado, além de exercer uma função de regulador, ele ainda é muito presente na atividade econômica. Então, isso leva também a uma submissão. Por quê? Se você não se adequa ao que esse grande agente econômico que o Estado brasileiro hoje é, e também regulador, você acaba não conseguindo progredir. A gente viu vários casos no passado recente de empresas que progrediram porque tinham essa relação de submissão, mas que não eram competitivas, né? Então, ainda estamos em mudança. Embora, sim, o modelo de Estado já tenha mudado, o conceito de Estado na sociedade ainda não mudou 100%. Então, isso está em transição. O que você acha da mudança que aconteceu com as agências reguladoras? Porque elas foram criadas, elas foram estruturadas no sentido de terem autonomia, de terem direção própria, de terem possibilidade de regular efetivamente o mercado e algumas atividades ali específicas em que elas atuam. Num determinado momento, e aí eu cito o caso da Agência Nacional de Aviação Civil, da ANAC, quando teve aquela crise grande da aviação civil, o governo parece que deu uma quebrada nessa relação, né? O que você acha a respeito disso? Na verdade, é aquela história de que o diabo mora nos detalhes, né? Então, assim, no grande conceito, as agências são isso. Mas quando você vai ver as amarrações das agências, não. Então, por exemplo, a ANAC. A ANAC regula quem? A Infraero? Exato. Está todo mundo dentro da mesma casa? Então, é uma regulação difícil. Da mesma maneira, as outras agências estão dentro dos ministérios. Elas são subordinadas ao ministério, né? Elas não são totalmente independentes. Estão sujeitas ao decreto de contingenciamento de verba, embora você pague uma taxa. Teoricamente, tem que ser aplicada na estrutura da própria agência. Então, o conceito agência é ótimo, mas a maneira como isso foi implantado no Brasil não foi a melhor. Somado a isso, culturalmente também o Brasil não aceita uma agência que seja puramente técnica. Então, as agências hoje têm agendas políticas que estão alinhadas com seus respectivos ministérios, né? Então, acaba que as decisões não são puramente técnicas e aí a agência perde um pouco a função. E isso deve atrapalhar muito a relação com o governo, não atrapalha? Na verdade, atrapalha porque enquanto a discussão na agência deveria ser uma discussão puramente técnica, baseada em fatos, racional, uma discussão absolutamente racional, não é. Ela acaba que hoje também é uma discussão que esbarra em crenças do governo que está atualmente. O próprio, infelizmente, a agência reguladora não é uma prioridade para o governo atual, tanto que você vê agências que ficam sem diretoria completa anos. Né? A gente acompanha várias, no caso
da Anvisa, por exemplo, é uma coisa, nunca teve quase a diretoria completa, está com a diretoria completa agora até daqui 3 meses, quando aposenta o próximo diretor. Então, assim, não é uma prioridade, né? Por não ser uma prioridade, elas não recebem a estrutura que deveriam e não conseguem atingir a sua função, que seria ser uma garantia para que o investimento privado pudesse aportar capital e aí desenvolver a economia da maneira que a gente gostaria, né? Você acha que esse esvaziamento das agências é uma questão ideológica do atual governo? Eu não diria ideológica, eu diria mais cultural, no sentido de... Do atual governo ou não? Porque elas foram criadas no governo do Fernando Henrique Cardoso, sim, não foi? Sim. Elas foram criadas no governo do Fernando Henrique, mas ainda de uma maneira, como eu falei, tímida. Então, por exemplo, foram criadas subordinadas aos ministérios. E quando eu digo cultural, não é só do partido A ou do partido B, da própria máquina estatal e da própria sociedade brasileira, né? Então, essa cultura de regulação. De regulação. Por que é bom? Na verdade, assim, a regulação, as agências reguladoras, elas existem em países em que o liberalismo econômico é mais aprofundado, né? Então, a ideia é, eu vou ter um órgão do governo que vai, tecnicamente, garantir a segurança da população em relação a serviços que são prestados por empresas 100% privadas, né? É o xerife cuidando ali das empresas privadas para não prejudicar a população em questões técnicas, né? Só que no Brasil nós não temos esse ambiente, nós temos um Estado gigante, nós temos empresas que são privadas, mas ao mesmo tempo são financiadas pelo BNDES, pelos fundos de pensão dos órgãos públicos. Então, assim, essa regulação conceitualmente no Brasil, ela não funcionava bem nem desde o Fernando Henrique. É uma relação promíscua ou não? É uma relação, me engana que eu gosto. Na verdade é isso. A agência, ela teria uma independência total e tal, mas na verdade não tem. Então é aquela coisa do para inglês ver, né? Quando você está num movimento de mudança cultural, as pessoas que não se aperceberam da mudança, elas lutam para voltar para o status quo, né? Então, esse movimento de agência que a gente viu foi isso, foi um avanço e agora um retrocesso, que eu acho que não é só uma questão partidária, é uma questão do corpo das próprias agências, da sociedade brasileira, que não perguntar para um leigo o que é agência reguladora, ele não consegue. Para que precisa de uma agência reguladora? Ele não sabe. Então, não é só o partido, é uma questão da cultura brasileira mesmo, que está em evolução, rápida, mas ainda estamos num estágio intermediário, né? E, Rodrigo, eu queria que você abordasse agora a questão da relação governamental com a questão da corrupção. Que isso é muito frequente, né? Isso sim, infelizmente as pessoas têm essa visão. Lobby é sinônimo de corrupção, não é? Infelizmente. Na verdade, assim, para mim a corrupção ela tem duas causas, né? Uma é o mau caratismo mesmo, e isso a gente tem que banir essas pessoas e pronto. Outra é um erro, muitas vezes, do setor privado de querer se comunicar com o setor público nos seus próprios termos. Então, vou te dar um exemplo. Uma empresa qualquer quer contestar uma questão tributária, um aumento de tributação, uma coisa do gênero. Isso é comum. A empresa, o que ela sente para ela? Que ela vai ter um prejuízo, né? Então, isso é a visão dela com ela mesma. Empresarial. Vai falar com um deputado. O que ela vai lá e fala? Poxa, deputado, isso vai me trazer um prejuízo. O que ela está fazendo? Está usando um conceito empresarial para falar com um tomador de decisão governamental. Está puxando a lógica da conversa para a lógica financeira dela. Quais são as duas opções de quem ouve essa conversa? Respondeu, falou, bom, problema seu prejuízo é problema seu, ou então vamos rachar esse prejuízo. É a corrupção, né? O que essa empresa fez de errado? Ela não entendeu a lógica do sistema político e não se comunicou na lógica do sistema político. Ela deveria fazer uma lição de casa, ver o impacto que aquele aumento da tributação vai trazer na atividade econômica, consequentemente na sociedade, e ir para esse mesmo tomador de decisão conversar nesses termos. Porque é isso que ele tem que estar buscando, o avanço da sociedade. E é isso que está na cabeça dele. Então, é muito diferente você chegar e falar, deputado, olha só,
a gente fez um estudo, estão aqui as evidências, esse aumento da carga tributária vai fazer com que o investimento diminua, com que a sociedade tenha menos acesso a esse produto, que é importante por isso e por isso vai traz consequências, Você nivelou a discussão no padrão interesse público e não no padrão meu problema particular. Mas isso não é a visão imediatista do empresário? Sim. A visão de resolver o problema agora, não é isso? Imediatista e egocêntrica, Exato, porque na verdade ele acha que todo mundo pensa daquele jeito, e não é. O Estado ele tem outra velocidade, outros objetivos, outra maneira de pensar, outra maneira de se comunicar, porque na verdade quando você mostra o prejuízo social pro governante, né, no fundo ele está pensando no prejuízo social e na lógica política de que, poxa, se eu fizer um negócio que vai ser ruim, amanhã na eleição eu não vou ter resultado para mostrar e eu vou ter um problema, né? Então, é um certo egocentrismo. Então, assim, para que as relações governamentais se afastem da corrupção, de um lado é educar o setor privado a pensar, a sentar na cadeira do outro lado, mais transparência, porque também, assim, a corrupção ela ocorre na sombra. Né? Como é que se acaba com o ambiente da corrupção? É pondo luz na sombra. Quanto mais transparência tiver o governo, quanto mais abertura para discussão com a sociedade como um todo, menor vai ser o espaço da corrupção. Né? Existem hoje mecanismos de transparência? Você acha que os mecanismos hoje existentes são suficientes para... Existem ferramentas, né? Então a internet é a principal ferramenta hoje para transparência, se for bem trabalhada, porque também não adianta mostrar a informação de uma maneira que ninguém entende, ou não mostrar. A lei da transparência, na minha opinião, se as pessoas souberem usar e usarem, ela tem um efeito maravilhoso, a gente usou algumas vezes já, funciona bem, as pessoas respondem, trazem a informação, você lógico, precisa saber perguntar, mas é uma lei que tem vamos dizer assim, uma mudança que dá uma ferramenta para a sociedade com poder de transformação que acho que ninguém percebeu ainda, na minha opinião, é uma lei fantástica. E tem esse agravamento das normas anticorrupção, agora foi recentemente aprovada a lei anticorrupção e tal, que eu pessoalmente acho que já existe um monte de lei contra a corrupção, acho que precisaria ter mais lei como a da transparência, que permita que a sociedade acompanhe o que está sendo feito. E a sociedade do seu lado também tem que se interessar. Né? Isso é uma brincadeira que eu tenho feito com várias pessoas quando começa a falar de política, que o Estado é uma porcaria e tal. Eu falo, também, quem você votou para vereador na última eleição? Ninguém lembra. Não lembra. Deputado estadual? Ninguém lembra. Então, também a sociedade precisa se apropriar disso, perceber que a política afeta, sim, a nossa vida do dia a dia. E foi isso que eu achei maravilhoso das passeatas, a pessoa percebendo que, poxa, o prefeito que eu elegi define a tarifa de ônibus que vai sair do meu bolso. Então, esse link faltava na sociedade brasileira. Então, e eu acho que isso está melhorando. Então, de um lado, tem as ferramentas, de outro lado, a população precisa se interessar e pressionar para que sejam usadas. Agora, você acha que no Brasil hoje, essa relação governamental, ela é uma relação mais proativa ou mais uma relação promíscua? Qual que seria a porcentagem? Acho que são duas coisas diferentes. O que é promíscuo versus ética e proativa versus reativa. Né? Então, vou abordar as duas coisas. Eu acho que a relação promíscua ela existe mais em questões pontuais, é o favor. É resolver uma autorização para alguma coisa, é uma licitação, isso ainda infelizmente existe, não sei falar em que percentual. Seria o imediatismo. É o imediatismo. Eu sempre acho que o ruim ele aparece mais que o bom e que tem mais bom que ruim, mas não existe uma estatística disso. Eu acho que para a discussão de políticas públicas a corrupção é bem menor, porque a política pública, ou uma nova lei, ou um programa de governo, nenhum governante hoje vai se arriscar de aprovar uma política pública simplesmente para ganhar um dinheiro, porque ele vai perder o governo na próxima. Então, acho que existe no favorzinho e tal, muito. Na política pública, acho que a discussão não é dessa natureza. Na relação macro, ela é menor. Menor. Agora, do ponto de vista
de reativa e proativa, hoje é muito mais reativa. Então, o que a gente vê assim, deixa eu fazer um parênteses, pensando em empresas privadas. Se você pensar em sindicatos, ONGs, entidades de classe, são mais proativas, né? Se você pensar na iniciativa privada, como ela tem uma visão de mais curto prazo, ela quer resolver o problema. Ela quer resolver o problema quando ele aparece. Quando não tem problema, ela não faz nada. Isso é um problema, porque você não cria relação desse jeito. Se você também não leva propostas que possam ser de médio e longo prazo para o Estado, você vai depois bater na porta na hora que você acha que você tem um problema, né? Então, parte dessa educação também tem que se mostrar para as empresas, olha, você vive no Brasil, seus negócios se desenvolvem no Brasil. Se o Brasil melhorar, seu negócio vai melhorar. Então, não adianta você só pensar em reagir quando surge um problema de curto prazo. Você tem que dar sua colaboração na discussão com a sociedade. Se você tem uma informação, sei lá, vamos discutir, está tendo reforma do Código Comercial. As empresas privadas precisam contribuir, porque elas que vão mais usar, eles sabem, isso, né? Eles sabem que consequência vai trazer as decisões. Então, poxa, leva essa informação para a discussão. Com certeza. Né? Então, é muito mais reativa, infelizmente. Mas acho que isso também, amadurecendo a democracia, vai mudando. E a questão da relação governamental pelo mundo? Nos Estados Unidos, por exemplo, é uma profissão, não é? É uma profissão, tem lei própria que regulamenta a atividade. E como tudo, né, nos Estados Unidos, tem metodologia própria, desenvolvida, é bem formal a forma de fazer, os dois lados sabem como faz, então não acontece coisas como aqui, às vezes você quer marcar uma reunião com alguém do Poder Executivo, o camarada fica com medo de marcar a reunião, porque não sabe o que vai rolar na reunião, se ele vai ficar exposto, se não vai. Tal. Lá não, é mais protocolar, você pede a reunião, tem como é que agenda, que material que você manda antes e tal, é mais organizado porque também é uma atividade mais antiga, né? Aqui no Brasil tem essa coisa, o lobby não é regulamentado, não é regulamentado. Eu tenho uma opinião muito particular, eu acho que é. A lei que rege a nossa atividade de advogado diz que a gente tem legitimidade e direito de ser atendido por qualquer servidor público, não tomador de decisão. Do presidente da República para baixo é um servidor público. Então, assim, na minha opinião, o advogado tem proteção legal, direito e dever de ter essa interlocução, porque também, no fundo, o conteúdo da relação governamental, ele é bastante jurídico, né? Porque qualquer coisa que você vai discutir, ou vai virar um ato administrativo, ou vai virar um ato regulatório, ou vai virar uma lei que tem um processo legislativo que é direito, né? Então, eu acho que, assim, existe uma regulamentação, sim, que não criou uma profissão nova, está dentro da profissão da advocacia. Ok. Bom, Rodrigo, agradeço imensamente a sua participação aqui na TV Júri. A gente está, infelizmente, limitado pelo tempo. Eu que agradeço o convite. A gente agradece muito. E eu queria te convidar já para um próximo bate-papo para a gente continuar essa conversa, porque foi bastante interessante. Agradeço muito a sua participação. Obrigado para quem está assistindo. Muito obrigado.